Cada nível que você estiver, né, seja A1, A2, até o C1, você vai precisar de uma estratégia diferente. Então, essa estratégia diferente, ela depende de 3 coisas. Primeiro, né, o nível, né, que eu falei exatamente, qual que é a sua meta. Imagina que eu tenho o seguinte cenário. Eu tenho uma estudante, eu tenho a Maria, que ela está se formando na faculdade, ela está mais ou menos no penúltimo período e ela começa a se preocupar com o estágio. Então, para ela precisa muito do inglês para passar no estágio. Sem inglês, ela não vai entrar naquela vaga que ela sonha. Ela não vai atingir o maior potencial dela. Esse é um caso. Agora, imagina um outro caso. A pessoa, ela tem o mesmo nível de inglês, que é o João. O João, ele vai fazer uma viagem para Disney, que é o sonho dele ir para Disney. E ele vai passar 10 dias na Disney. Ele precisa do inglês para imigração. Ele precisa do inglês para os parques, para conversar um pouco com as pessoas. João e Maria, eles vão ter a mesma estratégia de aprendizado? Não. Aí é que está um erro absurdo. Nós achamos que é atacado, né? Que é a granel. Só que é muito mais personalizado. Para você começar, a estratégia tem que ser personalizada. Da mesma forma que na aula sobre escolher uma escola, para escolher um método, eu trouxe várias perguntas para você pensar em qual que é o método que você vai escolher. Inclusive, assistam esse vídeo, assistam essa aula, porque isso vai ajudar muito vai ajudar muito você a clarear, né, esse aprendizado. Isso vai fazer toda a diferença. E a terceira coisa é a facilidade, né? Como que você aprende melhor? Primeiro, você já testou métodos diferentes de aprendizado? Além desse método do professor falando e você na sala de aula? Você já testou o método chamado shadowing? Você já testou o método escola particular? Você já testou métodos diferentes para o seu aprendizado? Como que você aprende mais rápido? Como que você tem mais resultados? Ou você simplesmente faz o que a escola manda? Faz diferença, né? Então, eu quero que você pense muito nisso para depender um pouco da estratégia. Eu quero falar um pouquinho da estratégia, né, de um modo muito, muito geral. Isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, do nível A1 para o nível A2. É um momento de muita diversão no inglês, porque é tudo fácil. Pode parecer porque é tudo novo. Cada palavra, cada semana de aula é interessante, você aprende, não é tão difícil. Então é legal porque você percebe a sua evolução muito fácil. Você consegue se apresentar. Então aqui é um momento muito bacana. A maioria dos alunos das escolas de inglês está exatamente aqui, nessa transição. Já no nível A1 para o B2, aí você já precisa melhorar mudar a sua estratégia. Você já tem um pouco de vocabulário. Você já tem vocabulário, mas você entende pouco. O seu ouvido ainda não é muito bom. Você precisa muito do livro. A leitura, você ainda não lê, né? Mas é interessante começar a criar esse outro alvo. Você colocar mais inputs, né, na sua rotina. Já no nível B1 para o B2, aqui aí já começa a ficar com desafios maiores, porque você já entende estrutura, você já tem vocabulário, você precisa falar. Muitas pessoas que estão travadas no inglês, muita gente que chega, né, que chega até mim e pergunta: Wellington, eu entendo a pessoa falando, mas eu não consigo falar. Por que isso acontece? A maioria dos casos é que a pessoa não treinou o speaking. Ela estuda inglês lendo, só que ela não fala. Ela acha que, como um passo de mágica, ela vai falar do dia para a noite. Não é assim. Nós começamos a falar com erros. E o erro faz parte do processo. É igual uma criança falando. Já viram? Não sei se você tem irmã ou irmãozinho pequeno, ou se você tem um filhinho pequeno. É a coisa mais fantástica, né? Uma criança aprendendo a falar. Porque ela vai, né? Imagina, eu falava desse jeito. Quando eu ia falar laranja, quando eu era criança, eu falava lalanza. E sempre que eu falava errado, a minha mãe, ou meu irmão mais velho, ou meu pai, vinham do meu lado: Wellington, é laranja, meu filho, é laranja. E falavam isso com todo carinho. E eu ia sendo corrigido e ia aprendendo. Agora, quando você fica adulto, você passa a ter vergonha do seu erro. Então, eu tenho uma notícia para você. Todo aprendizado precisa de erros. O erro faz parte do processo. Ele faz parte do processo. Tire esse peso, tire esse pensamento de que você não vai errar. É impossível você não errar. Você precisa errar para evoluir. Entenda isso. E esse nível aqui
é um nível que muita gente se sente stuck, né? Se sente preso. Então eu quero muito que você pense que nesse nível você vai precisar ainda de mais constância. Já para o nível B2, para o C1, esse nível aqui, esse é um dos níveis que a pessoa mais vai ter que trabalhar. Ela vai ter que estudar muito mais. Se ela estudava meia hora, é mínimo 1 hora por dia. Não tem fórmula mágica, gente. Não caiam em fórmula mágica de inglês em 6 meses. Não existe inglês em 6 meses. Não existe inglês em 1 ano. Do zero à fluência. Isso é mentira. A não ser que você mora em um outro país que esteja constantemente em contato com o idioma. É quase impossível você fazer isso estudando 2 vezes por semana. Isso é impossível fazer isso. A não ser que você tenha habilidades extremamente fora da realidade, é impossível. Pare de achar que existem fórmulas mágicas. Não existe. Então, do B2 para o C1, aí você começa a refinar a sua fala. Você começa, vou dar um exemplo, né, do português, é você usar palavras como entretanto, por outro lado, e isso ser parte do seu vocabulário. Você sair daquele vocabulário básico, você se tornar mais avançado na sua fala, você entende palavras diferentes. Você sai do how are you, que é algo muito básico, você está num outro nível. Então esse nível é muito difícil, porque você precisa de mais constância, mais estudo, mais aprendizado. Mas você quer saber uma notícia boa? Tudo vale a pena. E aí eu pergunto para você, qual que é o tamanho do seu sonho? Vale a pena o seu sonho? Quanto mais você se dedica, quanto mais você pratica, e eu sei que você precisa do inglês, mais alto vai se tornando o seu sonho. Só que não se esqueça, para chegar no C1, primeiro eu estou no A1. Do A1 eu vou para o A2, depois para o B1, B2, aí C1. Não pule etapas. Não pule etapas, que vai ser bem melhor para o seu aprendizado.